Eu falei que ia ter divisão com a classe das crianças, mas esqueci que o seminarista Christian não veio. Então vai ser todo mundo aqui mesmo. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8. Romanos 8, verso 18. Nós vamos falar hoje sobre as áreas da reconstrução do Senhor. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Queria chamar a atenção para o verso 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Oremos, irmãos. Rogamos a Ti, ó Deus, que o Teu Santo Espírito mais uma vez esteja conosco e nos abençoe nesse estudo agora, para que a Tua santa vontade seja revelada aos nossos corações e nós possamos andar de um modo digno desse Evangelho, em Cristo nosso Senhor. Amém. Há uma ideia na igreja, um pensamento a respeito do que tem por vir, do futuro na igreja, que tem nos dado uma perspectiva muito triste, né? A igreja ela parece que não tem força para lidar com os problemas. E na maioria dos casos, a solução que os crentes veem para os problemas desse mundo em relação à prostituição, à injustiça, à perseguição, a todo tipo de avanço, né, de Satanás que tenta invadir a igreja, né, cercando de muitas formas, tentando, né, assim é apresentado o cenário de hoje em dia. As pessoas pensam que o escape disso, a forma de resolver essas questões, é simplesmente esperar a vinda de Cristo. É assim que é dito. Irmãos, nós temos que aguentar, é assim mesmo, até o Senhor voltar, né? Então não tem muito o que fazer. E dizem assim, não, na verdade agora está ruim, mas vai piorar. Quer dizer, é uma perspectiva maravilhosa, né? Está ruim, mas o que está ruim nunca está tão ruim que não possa piorar. Então, pensar nisso a respeito de pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo, dizer que o mundo está de mal a pior e que a única esperança que nós temos vai ser do dia para a noite, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ou seja, até lá, suporte, porque o Satanás e o seu império vão avançar sobre o mundo. Mas tenha paciência, que um dia tudo vai se resolver. Isso é teologia, né, de cantor sertanejo, né? Vai dar tudo certo. Está dando tudo errado, mas vai dar tudo certo. De uma hora para outra vai tudo se resolver. Essa não é uma perspectiva bíblica, irmãos. Essa não é, de maneira nenhuma, a perspectiva bíblica. E Deus, na sua providência, nos deu um texto em Deuteronômio 11 que abriu, né, um entendimento dos irmãos para o que eu vou falar agora, né, usando Romanos 8. Ali, quando vocês viram Datã e Abirão
sendo engolidos pela terra, ou seja, a terra clamando justiça de Deus e sendo usado por Deus para imprimir juízo sobre aqueles homens rebeldes, ali você percebe que há uma ligação entre a criação e os decretos de Deus e os juízos de Deus, que aqui mais uma vez está sendo citado pelo apóstolo Paulo, quando ele fala que a terra, veja, a criação, no verso 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. E ele diz, na esperança de que a própria criação será redimida. Ora, mas quem pecou foi o homem, só que a maldição caiu sobre a terra. Se vocês lembrarem de Hebreus, capítulo 11, diz, quando trata lá do rol, né, dos grandes heróis da fé, aí o autor da carta aos Hebreus diz assim, que eram homens dos quais esse mundo não era digno. A terra não era digna de receber esses homens. Não, mas não por conta que a terra tem algum problema, mas por conta do pecado que ela sustenta. E a criação, ela não fica contente. A gente está falando aqui como se a criação fosse um ser que tivesse ânimo, né, tivesse vida, mas é uma figura para que você possa entender. A terra não fica contente com o pecado, ela espera a redenção. Essa é a linguagem paulina. Assim como nós, porque esse é um texto que tem 3 gemidos. O texto primeiro fala, a terra geme. Aí depois eu li agora há pouco, nós gememos. E aí esse é o texto que fala sobre o gemido do Espírito. O Espírito geme, com gemidos inexprimíveis. Então, até que Cristo consuma a sua obra, existem 3 gemidos. Um gemido da criação, um gemido do homem, refeito em Cristo, e um gemido do Espírito, intercedendo pelo homem para que haja redenção. Quem vai imprimir redenção para o homem, para a terra, né? Quem vai resolver esse problema? É Cristo. Agora, como é que Cristo resolve o problema do homem específico, ou seja, de um determinado indivíduo? Por meio de outro homem. Ele usa um homem para anunciar o evangelho para outro homem, e aí há a redenção. Isso é um gemido que está sendo resolvido. Então, como é que o gemido da criação não terá o homem como instrumento? Se o homem pactualmente foi colocado por Deus como instrumento da redenção, ele é instrumento para resolver o gemido do homem, do outro homem, e ele é instrumento para resolver o problema da terra. Nós não podemos esperar que a terra se resolva sozinha, que esse mundo, que a criação, que geme todo instante pedindo que ela seja refeita em Cristo, se resolva sozinha. Deus vai reconstruir o mundo por meio de Cristo e usando como instrumento nós, homens, em todas as áreas da nossa atuação. É exatamente isso que esse capítulo fala. Diz assim o autor: os esforços pietistas, amilenistas e pré-milenistas levam invariavelmente a um isolamento do mundo e a uma igreja semelhante a um convento, tornando-se um lugar de refúgio do mundo e não um lugar de preparação para a batalha. Eu tinha essa perspectiva, exatamente essa perspectiva aqui, quando eu entrei na igreja. Porque você vive tanta desgraça no mundo que a vontade que você tem é de morar dentro da igreja. A igreja é um refúgio. A gente via, eu no meu caso, né, estou dando meu testemunho, eu via os pastores como, né, homens santíssimos, impecáveis, os irmãos como pessoas que eu deveria, né, muito ainda, faltava muito para chegar perto daquelas pessoas, e a igreja parecia que era um céu na terra. E a igreja tem realmente essa perspectiva. Comparado ao mundo, a igreja é o céu na terra. Mas depois você vê que não é um céu como o céu que Deus prometeu. E ainda que nos seja um refúgio estar com os irmãos e ter pastores, você percebe que é um refúgio imperfeito. Ele só vai se tornar perfeito na glorificação. Mas a igreja ela permanece tentando usar esse artifício como fosse a solução da nossa
para a nossa vida. E os cânticos são assim, você pode perceber. Ou o cântico da nossa época, ele está falando sobre a vinda de Cristo. Os que ainda falam da vinda de Cristo. Ou estão falando de um escape. O mundo está de mal a pior, o escape é você correr para a igreja, viver na igreja, fazer tudo dentro da igreja. O que destrói muitas famílias. Porque não foi assim que o Senhor ordenou. As igrejas têm formulado programações para todos os dias da semana, justamente por essa teologia escapista. Eu tenho que estar dentro da igreja para poder me livrar dos problemas do mundo. Só que o que Deus ensina não é que você tem que viver dentro da igreja para resolver o problema do mundo. É que você tem que aprender na igreja, no dia do Senhor, os princípios da vida, ensinar para a tua família em casa, de segunda a domingo, e viver isso no mundo. Vocês precisam ser sal da terra e luz do mundo, não dentro da igreja. Dentro da igreja, não tem como você exprimir luz dentro da luz. Agora, lá fora, aí você vai fazer, de fato, diferença. Tais igrejas enfatizam cânticos de escapismo, hinos que celebram Cristo como aquele que supostamente virá resgatá-los do mundo e dos problemas do mundo. Veja, ninguém está negando que isso aqui vai acontecer. Que Cristo vai vir e vai, de fato, resolver o problema do mundo. Mas a igreja não pode se pautar somente nessa esperança. Eles enfatizam a vida num plano superior, isto é, uma vida separada das batalhas do mundo. E é por isso que as pessoas vivem de maneira tão dicotômica. Por exemplo, o crente ele sai na segunda-feira para trabalhar, aí no meio do expediente ele senta num canto lá, abre a Bíblia e diz, não, aqui eu vou ler a palavra de Deus para consagrar meu trabalho ao Senhor. Aí o patrão vê e pune ele, aí ele diz, está vendo, perseguição. Mas peraí, é porque ele separou tanto uma esfera de ação da outra, que ele faz uma invadir a outra. No seu trabalho, meu irmão, a forma de você glorificar a Deus é trabalhando de maneira justa. É assim que a palavra ensina. Mas quando você para de trabalhar para ler a Escritura dentro do horário de trabalho, aí você está dando, na verdade, mau testemunho a respeito da fé que você sustenta. Você não está glorificando a Deus. E o que o patrão fez não foi perseguição, foi justiça. O patrão está sendo mais bíblico do que você. Não podemos achar que o evangelho e as coisas da igreja são um escape para os problemas do mundo. Não, são a solução do mundo. Mas para que o mundo seja resolvido, precisa haver crentes atuando nele. O milenarismo secular tem o seu lugar de refúgio também, que é o Estado. Todos os problemas do mundo devem encontrar solução, não na tarefa em direção à reconstrução, mas no Estado revolucionário, cuja vontade efetuará as mudanças requeridas. Então, assim como aqueles que têm perspectiva pessimista a respeito do futuro da igreja, assim também são os ímpios. E aqui eu não estou comparando um amilenista, um pré-milenista com um ímpio, pelo amor de Deus. É porque estes escolheram um escape. Qual é o escape? A vinda de Cristo. Mas eles são nossos irmãos, são crentes, vão para o céu, são homens piedosos, certo? Para que fique claro. Agora, eles escolheram uma forma de enxergar o futuro, com o escapismo da vinda de Cristo. E os descrentes, separando um grupo do outro, os descrentes também têm um escape, só que é outro. É a esperança no Estado. Agora, deixa eu ir um pouco mais além. Muitos crentes têm a mesma esperança dos ímpios, que é a esperança no Estado. Só é você olhar para a situação que a gente está vivendo agora, né, nessa crise por conta do vírus, e qual é a solução que o povo espera? Para o governo não vai fazer nada? O governo? Meu amigo, quem tem que fazer alguma coisa sou eu. Não é o governo. Agora, lógico, existem algumas ações que o governo deve fazer.
Mas eu não posso esperar que a solução de um problema como esse venha do governo. Eu não posso esperar que a solução para a minha pobreza venha do auxílio emergencial, nem do Bolsa Família, nem de criação, né, daquele tipo de programa revolucionário que vai fazer a indústria brasileira voltar a funcionar. Porque funciona por um tempo e quebra o resto todo. Passa 10 anos quebrado em troca de 2 anos de crescimento. A gente já viu isso várias vezes. E também, irmãos, devemos abandonar o espírito revolucionário. Que é, já que o Estado não resolve nada, agora a gente vai se revoltar contra o Estado para pôr abaixo essa estrutura. É a única forma que nós temos aqui, porque aí você está colocando outro Messias. A solução não é simplesmente esperar a vinda de Cristo, como fazem alguns irmãos queridos nossos. A solução não é o Estado, não está no Estado. O Estado não é Deus, nem é nosso Redentor. E a solução também não está na revolução. A solução está na ação dos crentes regenerados neste mundo do jeito que ele está. Exatamente do jeito que ele está. Esse escapismo, ele é fundamento para a tomada de decisão de crentes que parecem tomada de decisão de ímpios. Por exemplo, eu já escutei de alguns irmãos nossos, não aqui, graças a Deus, mas em outras denominações, o sujeito dizendo assim: eu que não vou ter filho para colocar no mundo do jeito que está. Já ouviu isso, né? Eu que não vou fazer. Aí o outro já vai: rapaz, isso aqui é uma preocupação com os filhos, né? Que nem existe ainda. Isso é que é uma preocupação. Eu não vou botar para que eles não sofram. É piedoso demais. Aí o que é que a Bíblia diz? Os teus filhos são flechas contra esse mundo. Leia lá Salmo 127. Que o homem poderoso é o homem que enche a sua aljava dessas flechas. E o que é uma flecha, senão uma arma de ataque? O mundo precisa ser atacado com os nossos filhos. Ou seja, se a igreja não tem filhos, a igreja não tem munição. A igreja tem arma, mas não tem munição. E tua casa é envergonhada. É por isso que nós estimulamos o ter filhos, porque é um mandato social do Senhor, crescer e multiplicar, mas isso é um mandato com propósito. É para que haja avanço do reino sobre a terra. Você quer ver a melhor forma de evangelizar? É ter filhos. É a melhor forma, porque você tem um discipulado diário. Se você tiver 10 filhos, são 10 discípulos. Não sei se vocês vão ter 10 filhos, mas se tiver, ninguém vai reclamar. Se você tiver 5, são 5 discípulos. 3, são 3 discípulos. Você vai evangelizar os teus filhos. E a igreja vai crescer. Os muçulmanos aprenderam isso. A média deles de filhos é 5, 6, 7 filhos. Os crentes agora têm 1 ou 2 no máximo. Quando tem 3 já é festa. Então, irmãos, se a gente não pensar biblicamente a respeito de família, de filhos e da ação que nós temos na sociedade, nós não vamos muito longe. O autor ainda diz: para o cristão ortodoxo, essas alternativas são antibíblicas e imorais, ou seja, ter esperança somente na volta de Cristo e não fazer nada até lá, Estado e revolução. Isso principalmente essas últimas duas, antibíblico e imoral. Ele foi regenerado por Deus por intermédio de Cristo, para reassumir a tarefa abandonada por Adão, a saber, exercer domínio e subjugar a terra sob Deus e sua lei, palavra. Volta comigo lá para Gênesis, para ouvir a voz do Senhor. Gênesis 1. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra.
você veja que há uma ligação direta no texto entre ter filhos, se multiplicar e dominar a terra. O domínio da terra se dá pela expansão da raça eleita. Se nós não temos filhos, nós nunca vamos dominar essa terra, nunca. Igreja pequena, um exército pequeno, não tem como dominar a terra. Mas um exército grande, com o poder do Senhor, esse é o exército que domina a terra. E nós devemos exercer aquilo que Adão não exerceu. Essa era a ordem dada por Deus a Adão. Ele deveria colocar a criação no seu lugar. Veja, quando Deus colocou o homem no Éden e fez um pacto com ele, Deus disse que o homem não poderia usufruir de toda a criação, ele só não podia comer de um fruto. Era o limite, a lei que foi dada, o limite da lei. Mas todo o resto era dele. Ele tinha obrigação de dominar, subjugar. Você teria que olhar para um cachorro e dar a ele a posição que Deus deu a ele. É por isso que ele deu nome, né? No capítulo 2 ele começa a dar nome às coisas. Ele chama cachorro, cachorro, gato de gato, e ele vai dando nome às coisas cientificamente, segundo a sua estrutura. E todos lhe respeitavam. Esse é o domínio que se espera. Agora veja, quando entra o pecado no mundo, e nós chegamos ao século 21, o que é que as pessoas estão fazendo? Elas estão pegando os cachorros, não tem mais filhos, porque é um problema, porque eles não querem colocar filho no mundo para sofrer. Aí eles têm um cachorro. Aí como é que eles tratam o cachorro? Como filho. Ele trata o cachorro como filho. O cachorro tem aniversário, tem bolo de aniversário. E aí muito nos entristece quando entre os crentes esse tipo de hábito vai sendo criado. Fazer aniversário para cachorro, roupa para cachorro, um cuidado desmedido com o cachorro. Ele leva o cachorro mais para o veterinário do que se preocupa com a saúde do marido. Cachorro é cachorro, não é bicho. É animal. Eu me lembro, há um tempo eu estava refazendo curso de inglês, e no meio das atividades lá, você tinha que, em determinada situação, você tinha que escolher, ou você salvava um animal, teu bichinho de estimação, ou um homem desconhecido. Adivinha o que 99% das pessoas escolheram para salvar? Não foi o homem desconhecido, foi um animal. Acho que eu e outra menina lá que eram crentes que disseram, não, eu vou salvar o homem desconhecido. E sabe qual era o argumento? Que o homem é mau. Eu não conheço nem quem é, pode ser um ladrão, pode ser uma... assim, na dúvida, mata. Mas aí você tem por argumento que o bicho é uma coisa boa, moralmente boa, quando o bicho nem moral não tem, e o homem, ele não precisa ter esse cuidado, porque ele pode ser um assaltante, um homicida. Só que o que a Bíblia diz é que mesmo esse homicida, esse assaltante, carrega consigo a imagem de Deus. E a vida desse assaltante ainda é mais digna do que o melhor cachorro que você possa ter tido. O cachorro mais fiel, que o pessoal diz é o melhor amigo do homem. O pior assassino do mundo, diante de Deus, tem mais valor do que o cachorro. Tem mais valor do que o cachorro, porque carrega a imagem e semelhança do Criador. Então nós devemos exercer ação sobre esse mundo, dominando o mundo. Não sendo dominado pelo mundo. A gente inverte, agora é o animal, é o pet que manda na casa, ele que tem toda a atenção, ele que tem todo o cuidado, todo o carinho. A gente pega a criação e eleva, e pega a coroa da criação e diminui. É isso que a gente faz quando a gente desonra o Senhor com esse tipo de pensamento. Ele diz, é importante citar umas poucas das áreas necessárias de ação, mas não em qualquer ordem de prioridade. Ele vai começar a citar aqui quais são as áreas de ação desse domínio.
Mas ele não está dizendo que isso é uma ordem de prioridade. Ele vai citando, sem dizer que é exatamente essa ordem. Né? Mas não em qualquer ordem, mas numa ordem de prioridade. Primeiro de tudo, devemos começar conosco mesmo e com as nossas famílias. Se a gente vai pensar aqui e ser usado por Deus para reconstruir esse mundo, primeiro a nossa casa e a nós mesmos. Eu lembro de Paulo falando para os seus discípulos, ele disse: cuida de ti mesmo e da doutrina. Timóteo, não cuida da doutrina e depois de ti mesmo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Eu preciso, como homem e como servo de Deus, cuidar primeiro da minha vida espiritual. Se eu começar a cuidar da vida da igreja e esquecer da minha, não faz sentido nenhum. Primeiro a minha, depois da minha casa. Não adianta ter culto reformado, não adianta ter conselho reformado, não adianta ter uma igreja toda reformada e as famílias todas têm pensamentos ímpios. Criam os filhos de maneira ímpia, pensam em negócios de maneira ímpia, porque a gente vai ter uma igreja mundana servindo a Deus de um modo, né, aparentemente servindo a Deus de um modo que é agradável, mas é só exterior. Lembre-se, é a circuncisão do coração que o Senhor está buscando. Primeiro lugar para que haja reconstrução é na nossa casa. A família deve ser fortalecida em sua vida religiosa e econômica e em suas responsabilidades para com cada membro. Interessante, vida religiosa e econômica. Ou seja, a nossa casa precisa aprender a dominar as artes desse mundo para ganhar dinheiro. Você não pode criar filho fora da realidade, dizer, não, meu filho, o filho da gente quer umas coisas meio bem esquisitas assim quando eles são pequenos, né? Ele olha um bombeiro e diz, eu quero ser bombeiro, eu quero ser policial militar, eu quero ser jogador de futebol, os meninos dizem isso. A gente até brinca uma hora ou outra, mas a gente sabe que a gente não deve deixar esse tipo de coisa prosperar. Ele aprende violão, você músico. Quando o negócio começa a ficar sério, vai começando a ficar maior, você precisa dizer, não, meu filho, não é assim não. Você precisa pagar a conta. Está vendo? Isso aqui é boleto. Isso aqui não paga com... Isso aqui não se paga com amor, né? Não, porque eu vou fazer o que eu amo. Pois é, irmão, mas a Energisa não está aceitando amor ainda para pagar as contas. Nem a Cagepa, que é do Estado. Né? Quando chegar o rapaz da Energisa para medir lá a sua conta, diz, vem cá, eu vou lhe dar um abraço, porque eu estou exalando amor. Ele não vai receber. Então você precisa, claro, você precisa amar o que você faz. Inclusive aprender a amar o que você não gosta, se esse foi o meio que Deus te deu para sustentar a tua casa. Ah, mas eu não gosto do meu emprego, não, eu vou pedir demissão e Deus vai abrir outra porta. Não faça isso. Se o teu emprego sustenta a tua casa, isso é uma desonra a Deus, porque foi o emprego que Deus te deu. Agora, lógico, você tem outro emprego melhor, né? Se você tem condição de escolher, aí você vai escolher um emprego melhor do que um pior, isso é lógico, né? Então, organize sua vida em casa de maneira religiosa e econômica para servir aos propósitos de Deus. Os filhos têm o dever de sustentar e cuidar dos seus pais e manter uma forte ligação religiosa e econômica com eles. Os filhos têm o dever de sustentar os seus pais. Né? Na verdade, o que a gente vê é o contrário, né? Os pais sustentando os filhos, enquanto podem. E depois que os pais ficam bem velhinhos, aí os filhos dizem, não tem nada a ver não, vou botar no asilo. Deixa ele lá no asilo. Dá trabalho demais. Velho dá trabalho demais. Aí você acha que você não dava trabalho quando você era criança? Uns te deram trabalho até depois de adulto. Então, na ordem bíblica, os filhos têm o dever de sustentar os seus pais moral e economicamente. Por isso, meu irmão, que você, quando é homem, especialmente homem, tem que pensar numa profissão que dê condições para sustentar a sua casa, para sustentar o reino de Deus e para sustentar teus pais, se for necessário. É tua obrigação. E aí Paulo diz lá a Timóteo,
para que o evangelho não seja desonrado, não seja blasfemado o nome de Deus. Porque ele está ensinando lá a diaconia a trabalhar na igreja. Ele diz: tenha cuidado com as viúvas que não são viúvas, mas se fazem viúvas. Tenha cuidado também com os homens, né, que não exercem sua masculinidade, cuidando, né, da prosperidade da casa. Tenha cuidado com essas coisas. Você precisa ser um homem atento a tudo isso, até a malícia dos outros homens para usar o dinheiro da igreja. Segundo lugar, ele diz: devemos reconstruir, né, ser usados como reconstrução da igreja. Antes da igreja ser uma instituição e corporação legal, ela é a família de Deus. Isso significa a necessidade de cuidar uns dos outros. O diaconato e o cuidado pelas viúvas precisa ser revivido para ministrar as necessidades do povo de Cristo, material e espiritualmente. Não existe congregação sem membros idosos que precisam de alguém para fazer suas compras, limpar sua casa, cuidar de certos deveres e muito mais. Veja só, não tem uma congregação que não tenha alguém idoso que não esteja precisando de você. Isso aqui em termos gerais. Imagina agora que os idosos estão tendo mais cuidado ainda de sair de casa. Será que nós temos preocupação com isso, irmãos? De nos oferecer para alguém que está doente, que está, por exemplo, está com os sintomas do Covid. E não tem ninguém para me ajudar aqui no negócio desse. Será que eu vou ter que me virar sozinho aqui? Eu não posso, por exemplo, ir no mercado para comprar. Por quê? Porque eu não posso transmitir. Mas também ninguém chega perto de mim para me ajudar. A igreja, eu sou uma comunidade, mas que ninguém se oferece para ajudar. Isso precisa ser revisto e revivido. Primeiro pela diaconia. Porque, veja só, quando o Senhor em Atos 6 diz que os diáconos precisam ser homens cheios do Espírito, de bom testemunho, né, e de discernimento, se for só para entregar boletim ali na frente, ligar e desligar a luz da igreja, para que ser cheio do Espírito para isso, né? Qual é o sentido? Eles precisam ser cheios do Espírito para estar atentos a isso aqui. Às vezes a diaconia não foi nem provocada, mas ela tem que perceber a necessidade dos membros. Até alertar os pastores, ajudar nisso. Pastor, o senhor percebeu que fulano de tal não veio hoje? O senhor percebeu que cicrano está disperso? Pastor, a gente está ali atrás, mas a gente está vendo. Cicrano está no celular, preste atenção nele, deve estar acontecendo algum problema. Ele está muito disperso no culto. O cicrano perdeu o emprego. Começa com eles, mas não para neles. Os irmãos todos precisam estar envolvidos nisso. Quem está precisando de ajuda. Isso precisa ser revivido. Aí você fica pensando que a reconstrução na igreja é um prédio maior. Não, é voltar ao fundamento. É pregação e vida. Ele diz, terceiro lugar, devemos também usar das nossas habilidades para construir escolas, universidades, institutos, centros de treinamento cristãos. Isso é de necessidade urgente, é para ontem. Igrejas ou pais que não se importam com o fato de seus filhos receberem uma educação sem Deus, têm uma marca de apostasia. Quando a gente fala assim, nós estamos plantando uma escola, começa a falar da dedicação que temos a respeito do ensino dos filhos. Aí, um determinado crente, né, um pastor, inclusive, disse, é bom, mas é que precisa disso tudo mesmo. A gente não já foi educado em escola, a gente é tudo crente, pastor e tudo. Olha só, você escapou de se perder. Aí você faz disso um padrão. Porque eu fui numa escola onde aprendi marxismo, ateísmo, tudo que não presta, mas hoje eu sou crente. Então, o padrão é esse. O padrão é, vá para uma escola ateia e marxista e você se tornará crente.
Isso é uma lei? Não, a lei de Deus diz, você precisa fazer o contrário, né? E na providência, às vezes, Deus salva alguém que teve esse destino tão difícil. Presbítero Luciano. Deus. Por mais que a gente seja crente, nós cremos que todos comparar o nível de mentalidade cristã e um filho nosso, que a gente vê a ele, todas as condições para ele se desenvolver no cristianismo, o melhor pai dele. Todos nós, absolutamente, os nossos melhores fatores, que foram submetidos pelo corpo, tem um nível de intoxicação com as coisas muito maior. Qualquer um de nós, tem o tempo todo que está voltando atrás, parando, faz um esforço muito grande para poder fazer coisas simples da vida cristã. E os nossos filhos se criarem no ambiente cristão não vão ter o mesmo esforço. Perfeito? Eu pensei. A prova que deu errado é o pensamento dele, né? O fato dele pensar assim já mostra que deu errado. Porque se ele tivesse tido uma criação de fato cristã, dentro dos moldes cristãos, ele nunca iria pensar nessa possibilidade. Façamos o errado que dará certo. Não, se você fizer o errado, dá errado. Dá errado, sempre dá errado. Acho que é até motivo de ou tema de uma das últimas conversas entre o conselho, conversas informais, né? O errado dá sempre errado. Tem essa história de errado deu certo. Eu fiz tudo errado, deu certo no final. Não, errado dá. Porque ainda que o Senhor tire do teu pecado algo de bom, mas as consequências do teu pecado vão te acompanhar o resto da vida. Certo? Faça o seguinte. Converse com alguém que casou com um ímpio que depois virou crente. E vá perguntar a ele o que é que ele sofre até hoje. Está pensando que é a mesma coisa de casar com um crente de verdade? Não, eu casei com um ímpio e deu certo, porque ele se converteu. Chega perto dessa família e vê lá como é que eles vivem. Não deu certo, não. Pela misericórdia de Deus, ele foi salvo, aquela pessoa foi salva. Mas as consequências do pecado sempre vêm, irmãos, sempre vêm. Quarto lugar, a ação política cristã é necessária, com o objetivo de fazer o Estado novamente um Estado cristão e ter suas ações conformadas à lei de Deus. Está tão longe da nossa situação atual que a gente chega a pensar até que seja alguma utopia, né, que é um pensamento sonhador, impossível. Mas já aconteceu isso. Existem ainda estados que são declaradamente cristãos ainda hoje. Então a gente não está fazendo uma coisa que nunca aconteceu acontecer. Quer dizer, foi possível, é possível novamente. E se a Bíblia diz que tem que ser assim, é porque é possível. Se o Deus da Escritura diz alguma coisa, eu não vou contestar. Agora, é difícil? É claro que é. E é mais difícil ainda quando a gente pensa que não tem o que fazer. Irmãos, são, hoje no Brasil, 50 milhões de crentes, né? De evangélicos. Aí eu lhe pergunto, chame na sua memória aí, quantos políticos estão lá em Brasília, que são de fato homens piedosos que você conhece? Não conhece pessoalmente, mas você sabe que tem vida piedosa. Se tiver, são muito poucos, né? Se tiver, muito poucos. Aí eu lhe pergunto, o que é que essa massa de 50 milhões, supondo esse número, está fazendo? Aí você diz, não, mas de 50 milhões deve ter uns 5 milhões aí que são crentes de verdade. Pronto. 5 milhões é muita gente. E mesmo assim você continua sem lembrar de quase ninguém. Nós não estamos produzindo vereadores. Nós não estamos produzindo prefeitos, deputados, senadores. Eu não estou nem falando em presidente, porque está tão longe. Estou falando só, vamos pensar em vereador, crente.
Eu fui conversar com um candidato a vereador crente aqui em Campinas. Qual a diferença do ímpio? Eu não tinha proposta nenhuma, praticamente, cristã. Aí eu tive uma oportunidade de conversar com um segundo, esse, de fato. Por quê? Porque a teologia do segundo já estava um pouco mais ligada com a fé bíblica reformada. Então ele conseguia fazer uma conexão entre o trabalho dele na Câmara dos Vereadores e o que ele faz no domingo, no dia do Senhor. Se a gente não conseguir fazer... Quem é que faz isso? Não foi eleito. O outro já foi até vereador. E esse outro não foi eleito. Não foi eleito. A gente precisa estar mais atento. Quem são essas pessoas? Porque não vai esperar que do púlpito eu chegue aqui e diga, fulano, vote em fulano de tal. Nunca vocês vão ver isso aqui acontecendo. Comigo, nunca. Meu trabalho é outro. Eu vou ensinar os princípios aqui para vocês aprenderem a votar. Agora estejam atentos, irmãos. Não vote, pelo amor de Deus, porque é seu familiar ou porque fulano disse que é uma boa pessoa. Veja o que é que ele está propondo. E se você tem vocação, se candidate. Se candidate, a gente vai votar em você, inclusive. Quinto lugar, as organizações cristãs profissionais são urgentemente necessárias. Aí ele vai falar, associação de médicos, advogados, outros profissionais cristãos que se juntem para ganhar representatividade. Isso faz muita força. Se os crentes se unirem, os médicos crentes, por exemplo, numa situação como essa nossa aqui, dizer, não, aqui a medicina, segundo nós estudamos, ela diz isso e isso a respeito dessa época. Porque os ímpios fazem isso direto. Tranca a igreja. A solução da medicina é tranca a igreja. A gente precisa ter mais vozes assim. Hospitais cristãos, pensões, orfanatos, asilo, tudo com base na Escritura. Eu vou adiantar os últimos dois para a gente fechar. Estudar todo tipo de chamada a partir da perspectiva da fé e lei bíblica. E o sétimo lugar, que a ciência seja vista a partir da Escritura. Então, em sexto lugar, todas as outras profissões que não foram citadas aqui precisam ser pensadas à luz da Escritura. Meu amigo, você é varredor de rua. Meu amigo, eu tenho que pensar, como varredor de rua varre a rua para a glória de Deus? Não como um jargão. Não é com jargão, não. Como é que eu faço isso aqui para a glória de Deus? Como é que eu vou impactar a sociedade para a glória de Deus? Eu vou varrer a rua como ninguém varre. E eu não vou ser a vida toda varredor de rua, não. Eu vou crescer, eu vou mandar no varredor de rua, porque aí eu vou ter força para que muitos outros multipliquem o que eu faço hoje sozinho. Esse é o varredor de rua crente. Ele faz o melhor e ele vai mandar nos outros para que os outros também multipliquem aquilo que ele faz. Um agricultor, não só que não usa dos meios ilícitos, né? Porque geralmente é assim que a gente vê, um agricultor crente é o que não rouba. Não, mas não é só isso, não. Ele precisa enxergar dentro da profissão dele como é um agricultor crente. Eu não faço o que os outros fazem. E, por fim, aqueles que se apegam à ciência, eles precisam submeter a ciência à lei de Deus. Não existe ciência à parte de Deus, porque a ciência lida com as leis de Deus. Todos os estudos sérios, eles só têm seriedade se forem a partir da lei de Deus. Então, se Deus te chamou para ser pesquisador, cientista, não deixe em casa a tua fé. Leve consigo. Você vai ser chamado de fundamentalista, radical, anticientífico. Mas e daí? Alguém espera ter bom testemunho do povo desse mundo? Faça o que é certo à luz da palavra de Deus e não se incomode com o que os outros estão dizendo. Isso serve para todas as nossas profissões. E assim Deus é glorificado e o Evangelho avança. Começa em casa e vai
até a ciência, tudo debaixo da lei do Senhor. Amém. Pedi ao presbítero Luciano que ore, agradecendo ao Senhor. Senhor, nosso Deus eterno, bondoso Pai, nós te damos graças por esse teu dia, nos apegando à tua presença, te adoramos, te bendizemos, nos alimentamos da tua palavra. Muito obrigado, porque estamos alegres, felizes por estar na tua presença santa e gozando, Deus, da comunhão com os irmãos. Muito obrigado por esse dia maravilhoso que chamamos pelo teu nome, Pai. Nós sabemos também que muitos são os efeitos malignos dos nossos pecados para cada um de nós nessa vida, Pai. E apesar de nos entristecermos muitas vezes, quando tocamos as nossas vidas, Pai, nós somos lembrados desse momento também. E maravilhosos, gloriosos são os efeitos da redenção, ó Deus, propiciada pelo Santo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, morrendo na cruz do Calvário, dando a vida em nosso favor, nos propiciou, Deus, o perdão dos nossos pecados, a renovação da nossa comunhão, do teu povo contigo, Pai. De tal forma que o Senhor nos trata como filhos queridos, não nos deixando faltar nada quando necessitamos. Nós também nos alegramos dessa maneira, como nos últimos domingos que aprendemos a respeito da esperança em que a tua igreja aguarda, Pai. E esses efeitos vão para além das nossas vidas particulares e de tal forma que o mundo inteiro, Pai, ele é contagiado, transformado por essa redenção que nós recebemos do teu Filho. Se por um lado a maldição veio sobre todos os filhos de Adão contra o seu pecado, de tal forma que até a terra passou a produzir carros e abrolhos, de outra sorte, Deus, por meio da salvação produzida pelo teu Filho Jesus, para o povo, toda a terra também é beneficiada. Mas há um trabalho que nos cabe, na medida que nos santificamos, deixando de fazer aquilo que são as obras da carne, as sugestões de Satanás, a influência desse mundo, nos revestimos, ó Deus, de toda a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, que está expressa na tua lei, esse mundo, ó Deus, também é transformado, de tal forma que a tua justiça, o teu reino são visíveis, ó Deus, ainda nessa vida. Obrigado, porque nós não esperamos somente, ó Deus, na segunda vinda, que é a nossa única esperança. Todas as coisas provistas por todos serão livres do jugo do pecado, todas as lágrimas dos nossos rostos serão julgadas, e não haverá mais maldição sobre a terra. Mas que enquanto nós podemos ver o teu reino crescendo na medida em que nós somos fiéis àquilo que tua palavra nos ordena. Por isso, Deus, na esperança de saber dessas coisas, tendo uma esperança aumentada, nos dá vigor para que trabalhemos em prol do teu reino, para que esta árvore frondosa, Deus, venha a acolher entre todos os povos, para a honra e glória do teu nome, para que a tua igreja vá bem. Em nome de Cristo, nós te oramos. Amém. Irmãos, antes da gente nos despedirmos para ir para casa, deixa eu só fazer uma ressalva aqui em relação ao livro e o autor. Rousas Rushdoni é um autor excelente, mas é como um peixe, aquele peixe frito maravilhoso, que tem uma carne deliciosa, mas tem uns espinhos.
De vez em quando você tem que ter cuidado. Nesse capítulo, quem lê esse capítulo, é o terceiro capítulo do livro, Um Plano de Deus para a Vitória. Você precisa ter cuidado, porque quando ele vai falar sobre a reconstrução em relação à parte econômica e a ajuda nas obras de escola, universidade, ele vai dizer o seguinte: ele diz que o dízimo é do Senhor, não é da igreja. E aí ele passa a tratar essa questão como você pudesse desviar parte do seu dízimo para a igreja e parte para escola, instituições de outras demandas, tudo para o reino de Deus. Então, discordamos dele naquilo que é doutrina da igreja, ou seja, eclesiologia. Ele tem uma visão distorcida a esse respeito. Mas nós não lançamos fora a água com o bebê. A gente tira a água suja e permanece com o bebê. Não faça isso. Não diga, a partir de hoje é um herege. Não é isso. Ele é um homem de Deus. Ele tem um problema específico nessa área de eclesiologia. Vocês nunca vão ver nós usando Rushduni aqui de maneira total. E principalmente quando a gente está tratando de eclesiologia. Certo? Então, tenham cuidado. Apareceu alguma coisa, quem está lendo, apareceu alguma coisa estranha, nos procure, certo? Eu vou sempre tentar fazer essas ressalvas aqui para ajudar a igreja a não se enveredar por esse tipo de caminho. Mas é um excelente livro, dá para perceber isso. Deus abençoe todos, até mais tarde, se Deus quiser.